Amém. Posso orar aqui, vamos orar. Tá bom. Pode começar. Vamos orar aqui. Deixa eu só ligar a câmera aí. Deixa eu só ligar a luz aqui, senão fica meio estranho. Espera aí, rapidinho, só vou ligar. Pois é. Vamos lá, peraí. Vamos lá. Pai querido, Pai santo, Jesus, aqui estamos na tua santa presença, né? Falando das tuas coisas, Pai, falando das coisas do alto, das coisas do céu, né? Que para fazer as tuas coisas a gente precisa, Pai, de uma unção especial, a gente precisa para estar fazendo a tua obra, para fazer, né, para enfrentar o mal de qualquer maneira, né? A pregar a tua palavra, ensinar, tudo a gente precisa da tua capacitação, Pai querido, né? Para fazer a tua obra. A gente não pode fazer com as nossas forças, de jeito nenhum, né? Senão a gente não tem nenhuma chance mesmo, Pai querido. Mas estamos aqui, né, fazendo a tua obra, né? Aqui, nesse dia de hoje, né, já pedindo a tua bênção a cada um que está aqui, pedindo que o Senhor, Pai querido, vá, sabe, tirando todo impedimento espiritual, né, no dia de hoje, em nome de Jesus, que todos possam estar aqui, né, e que todos que vão assistir, né, essa aula possa alcançar de uma forma especial, né, tantas pessoas quanto o Senhor assim desejar, Pai querido, né, no nome santo de Jesus. E eu peço a tua bênção para cada um aqui, o presbítero Francisco, a irmã Sabrina, a irmã Margarida, a irmã Mari, a irmã Ricardina e o pastor Lucas, Pai. E o Senhor vai dirigindo aí o teu servo para estar ministrando esta aula no dia de hoje. Em nome de Jesus, Pai querido. Amém, amém e amém. Amém, amém. Amém, glória a Deus. Então, irmãos, vamos continuar aqui nosso estudo. Eu tenho que ficar atento aqui, porque às vezes chega mais alguém. Eu vou entrar no celular aqui também, porque em paralelo fica melhor eu administrar aqui a entrada, porque é sempre a minha filha que me ajuda, mas dá para... Espera só um pouco. Aí entra aqui, já... Quando aparece na lateral aqui, fica melhor. Fica melhor enxergar quando entra. Então tá. Paz para todos, vamos começar. Então nós estamos no evento 110, né? Essa numeração aí foi o Michael Root que fez, né? Ele dividiu os atos de Jesus em eventos, né? E aí Jesus, Yeshua e seus discípulos viajam para o norte, para a fronteira sul de Tiro e Sidom. Nós estamos no segundo dia do 7º mês, do ano 4027 depois da criação, segunda-feira, 22 de setembro do ano 27 da nossa era. Semana 32 do centésimo 19º dia do ministério de Jesus. Ele está com 219 dias de ministério. O relato vai estar em Mateus 15, 21 e Marcos 7, 24a. E aqui tem uns comentários, que eu acho que é da aula passada, não sei, 239, nós já lemos, né? Yeshua saiu de lá e foi para a região de Tiro e Sidom. Engraçado, irmãos, que todos os movimentos de Jesus é que nem o Chapolin, né? São friamente calculados, né? Sempre tem um significado espiritual. Depois, quando você vai se aprofundando, você vê, por exemplo, vai ter o evento da transfiguração, e tem um estudo muito bonito sobre a transfiguração, que fala por que Jesus subiu ao monte da transfiguração. É muito lindo. Então, Jesus, ele não está andando à toa, tá? Ele não está indo de um lado para o outro simplesmente porque está com vontade de pregar o evangelho. O Espírito Santo está guiando ele, e ele vai em lugares que para Deus está resolvendo situações espirituais, e é estratégico também. Saindo dali, foi para a região de Tiro e Sidom, e Yeshua cura um gentil. Uma criança pagã cananeia está possuída por demônios. Segundo dia, 7º mês, 4027, segunda-feira, 22 de setembro do ano 27 da Era Comum. Semana 32, dia 219, tá? É continuação do evento anterior.
Mateus 15, 22, 28, Marcos 7, 2, 24a, 24b, 30. Eis que uma mulher cananeia que viera daquela região clamava a ele dizendo, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Minha filha está seriamente atormentada por um demônio. Mas Yeshua não lhe respondeu nenhuma palavra. Então seus discípulos se aproximaram e suplicaram, dizendo, manda embora, porque ela está clamando por nós. Ele respondeu, só fui enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e prostrou-se diante dele, dizendo, Senhor, ajuda-me. Respondendo bruscamente, disse, não é bom pegar o pão dos filhos e jogá-lo nos cachorrinhos. E ela disse, sim, Senhor, mas até os cães comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Então, respondendo a Yeshua, disse, mulher, grande é a tua fé, seja feito como você quiser. E a sua filha foi curada desde então. Então, irmãos, é o seguinte, o povo de Tiro e Sidom, eles tinham sido judaizados, tá? Inclusive, o próprio Herodes, ele era sidônio, e ele tinha sido judaizado. Então, eles seguiam os ritos judaicos e criam nas promessas judaicas. Por isso que ela fala, Senhor, filho de Davi. O fato dela estar falando isso mostra uma convicção dela, né? Porque ela está falando, Senhor é Adonai, é o meu Senhor, é aquele Senhor que havia de vir, que Davi profetizou. Então, isso tem um significado espiritual profético, né? Para o conteúdo da vida dela, e está falando isso, porque ela é de uma outra cultura, um outro povo, e está reconhecendo uma promessa de Deus na cultura do povo de Israel. Isso tem muito peso, né? Muito peso mesmo. Então, Jesus quis dar aquela de que vai desprezar ela, para poder cavar mais a fé dela e descobrir que ela tinha uma fé muito grande. Então, veja só, nem todo mundo faz essa declaração. Teve uma declaração semelhante, que foi o cego, né? Um dos cegos falou, Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, reconhecendo que ele era o enviado de Deus, descendente de Davi, para reinar. Tá? Essa atitude dos discípulos aqui parece mais aqui um preconceito do tipo assim, eles não são do nosso povo, portanto não merecem qualquer coisa, né, vindo da parte de Deus. Ou algum tipo de preconceito assim, que ainda estava ali incrustado no coração dos discípulos. Aí ele faz esse teste aqui, só foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, que é verdade, né? Porque o evangelho para os gentios, ele só vai desabrochar mais tarde com Paulo, né? Porque era preciso que Israel rejeitasse para poder desabrochar o evangelho dos gentios. Mas essa mulher aí, ela está antecipando, né? Antecipando o evangelho para os gentios. Porque ela reconhece ele como Senhor, como Messias, reconhece ele como filho de Davi, e diz, Senhor, me ajuda. Não me interessa o que você está pensando agora, eu quero que você resolva o meu problema. Não é bom pegar o pão dos filhos e jogar nos cachorrinhos. Aí dá um contra-argumento, né? 2 contra-argumentos, né? Aí ela passa por cima do segundo argumento. Ela diz, sim, Senhor, mas até os cães comem as migalhas e caem em seus dons. A gente mostra fé para Deus quando Deus às vezes contra-argumenta com você e você consegue quebrar o argumento de Deus. Você consegue vencer Deus. Deus tem uma paixão para ser vencido, né? Pelo amor, obviamente, né? Deus, ele ama ser vencido pelo amor, né? Quando é pelo ego, quando é por qualquer circunstância de cunho egoísta, Deus endurece mais ainda e fica mais resistente contra você. Mas quando é pelo amor, Deus se quebranta, né? Então, respondendo isso, ele disse, mulher, grande tua fé, seja feito conforme você quiser, e sua filha foi curada desde então. Então, é assim, na filosofia diz que Deus, sendo perfeito, só se alimenta de coisas perfeitas, né? Então, tudo que é imperfeito, Deus recusa como uma forma de alimento espiritual. E quando alguém manifesta fé pura e fé com base em amor, se torna um alimento para Deus, então Deus responde. E quando Yeshua entrou em uma casa, ele não queria que ninguém soubesse, mas ele não conseguia se esconder. Pois uma mulher pagã, cuja filha tinha um espírito imundo, quando ela ouviu falar dele, veio e prostrou-se aos seus pés. A mulher era grega, sírio-fenícia de nação, implorou a ele para expulsar o demônio de sua filha. Mas Yeshua lhe disse, primeiro que os filhos fiquem satisfeitos, porque não é bom pegar o pão dos filhos e jogar aos cachorrinhos, né? Ela respondendo disse, sim, Senhor, mas até os cachorros debaixo da mesa comem as migalhas dos filhos. Disse ele, por essa palavra o demônio saiu da sua filha. Quando ela chegou em casa, ela descobriu que o demônio tinha saído e a filha estava deitada na cama.
Essa figura de linguagem aí dos cachorros, né, dos sírio-fenícios, serem considerados aos cães, né, que comiam na mesa dos judeus, pode ser que tenha uma conotação espiritual também, né, porque pode ser que na cultura deles eles eram muito perversos, né, não valorizavam as coisas de Deus, né, porque sempre quando fala que os cães, não dei pérolas aos cães, aos porcos, né, e aos cães, porque são pessoas que não valorizam coisas espirituais, né, e ela, mesmo sendo de uma cultura talvez degenerada e perversa, ela está mostrando indignidade, né, amém? Comentar mais alguma coisa aí, porque aqui já vai mudando de assunto para assunto, tá? Você tem um comentário ali, para completar a ideia, né, porque às vezes se eu estou vendo uma coisa de um lado, alguém vê de outro, alguém já tem uma significação diferente da situação. Quem vai fazer algum comentário, vamos aqui. Pode falar, pastor. Então, né, o pastor Lucas estava falando da questão de que os judeus rejeitaram, né? E foi a bênção para os gentios, né? O interessante é isso, sabe? Que a gente sabe que no plano perfeito de Deus, né? Nos desígnios de Deus, o próprio Deus já levou em conta a falha do homem, entendeu? Para executar o plano perfeito dele, né? Ele já levou em conta a falha do homem. Glória a Deus. Amém, glória a Deus. Então Deus, ele não é só eterno, ele é atemporal. Atemporal significa que ele pode ver qualquer situação no passado, no presente e no futuro sem influenciar a decisão da pessoa. Nós estamos nos tornando eternos porque a nossa alma foi criada para a eternidade, né? Tá? Então nós não anulamos o nosso poder de decisão, né? E nem a causa e efeito das coisas que fazemos, mas Deus não. Deus, ele é atemporal, é mais do que eterno, tá? Então, deixa eu ver aqui. Agora, voltando para a região norte da Decápolis, Yeshua cura o surdo e muitos outros. Terceiro dia, 7º mês, 4027, terça-feira, 23 de setembro, do ano 27 da nossa era, semana 32, dia 220. Então, passou um dia daquele evento para esse outro aqui. Mateus 15, 29, 31, Marcos 7, 31, 37. Yeshua passou dali, veio pelo mar da Galileia e subindo a montanha, ele sentou lá. E muitas pessoas se aproximaram dele, trazendo consigo coxos, cegos, mudos, aleijados e muitos outros enfermos. E eles os colocaram aos pés de Yeshua, e ele os curou, de maneira que a multidão se maravilhou, vendo os mudos falarem, os aleijados curados, os coxos andarem, e os cegos verem, e glorificou o Elohim de Israel. É engraçado que eu falo sempre do irmão Getúlio lá em Araraquara, ele era muito usado, formava-se uma fila a ponto de ninguém poder entrar dentro da casa dele quando Deus estava se usando dele, né? Imagine essa situação aqui, né? Uma nação inteira ali ao redor de Jesus recebendo curas instantâneas, né? Saindo novamente da região de Tiro, passou por Sidom até o mar da Galileia, passando pela região de Decápolis, e trouxeram um surdo e um gago, e rogaram que lhe pusesse as mãos sobre ele. E Yeshua, tomando, separou da multidão, colocou seus dedos em seus ouvidos, e cuspindo, tocou a sua língua. Levantando os olhos ao céu, gemeu e disse, Efatá, isto é, abre-te. Imediatamente seus ouvidos foram abertos, sua língua desatada, e ele falou bem. E Yeshua ordenou-lhe que não lhe contasse a ninguém, mas quanto mais ele mandava, mais e mais eles espalhavam. E maravilhavam-se muito, dizendo, ele tudo faz bem. Profetizou a respeito do Messias. Ele faz o surdo ouvir e o mudo falar. Então, vamos ver aqui o comentário 240. É Mateus 7, a 35, de 1 a 6. Isaías, né? Vamos ver o que está lá. Isaías 35, 1 a 6. Eu acho interessante essa história aqui dele querer esconder que as pessoas propagam, né? Tá aqui. A fama dele, né? E as pessoas desobedecem, né? O deserto é um lugar solitário que se alegrarão disso, o ermo exultará e florescerá como a rosa, abundantemente florescerá e também jubilará de alegria e cantará a glória do Líbano se me deu. A excelência do Carmelo e Saron, eles verão a glória do Senhor, o esplendor do nosso Deus, fortalecer as mãos fracas, firmar os joelhos trementes. Dizer aos tubados de coração, sede fortes, não temais, eis que o vosso Deus virá com vingança,
com recompensa de Deus ele virá e vos salvará. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Então é um cumprimento dessa palavra profética, né? Amém? Bom, então voltando aqui o texto, né? Segundo milagre dos pães e peixes, né? Então a multiplicação agora para cerca de 4.000 homens. A primeira parece que foi para 5.000, né? E agora para 4.000. Ação alimentar após seguir Yeshua por 3 dias. Quarto dia, 7º mês, 4.027, depois da criação, quarta-feira, 24 de setembro, do ano 27 da nossa era. Semana 32, dia 221, Mateus 15, 32 e 38. E Marcos 8, de 1 a 9. E Yeshua, chamando seus discípulos, diz: tenham compaixão desse povo, porque eles estão comigo há 3 dias e não têm o que comer. E enviá-los com o estômago vazio eu não quero, para que não desmaiem no caminho. Perguntaram então os seus discípulos: onde temos tantos pães no deserto para saciar tão grande multidão? E Yeshua disse: quantos pães vocês têm? Eles disseram: 7 e alguns peixinhos, né? Parece que na outra notificação eram 3 pães e 2 peixinhos, né? Aqui estão 7. E Yeshua ordenou à multidão que deitasse no chão, e tomando os 7 pães e os peixes, deu graça, partiu e deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. Todos comeram e se fartaram. E recolheram o que restou dos pedaços quebrados 7 cestos. Naquele outro foram 12 cestos, né? E foram os que comeram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Eu acredito que as coisas aqui têm um significado profético, porque nós temos aqui, na primeira multiplicação, 12 cestos, né? Uma para cada uma das 12 tribos de Israel, ou para os representando os apóstolos, né? E aqui nós temos 7 cestos, né? E é a segunda multiplicação. Então pode ser que isso tenha a ver com a primeira etapa da derramada do Espírito Santo, né? Que vai alimentar espiritualmente as pessoas, que alimentou, aliás, né, no passado, e agora vai alimentar uma segunda vez. Sem contar, e foram os... todos comeram e fartaram, recolheram 7. E foram os que comeram 4.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Naqueles dias, como havia uma grande multidão e eles não tinham o que comer, Yeshua chamou seus discípulos e disse: tenham compaixão do povo, porque eles estão comigo há 3 dias, eles não têm nada para comer. E se eu os mandar para casa em jejum, desmaiarão no caminho, porque alguns vêm de longe. Seus discípulos responderam: de onde pode alguém satisfazê-lo de pão aqui no deserto? E Yeshua perguntou-lhes: quantos pães vocês têm? Eles disseram: 7. Ele ordenou então à multidão que se deitasse no chão, e tomando os 7 pães, depois de dar graças a Jeová, ele os partiu e deu aos seus discípulos para lhes apresentarem, e eles os colocaram na frente da multidão. Eles também tinham alguns peixes pequenos. E ele bendisse o Todo-Poderoso novamente, e ordenou aos seus discípulos que também os apresentassem ao povo. E comeram e se fartaram, e eles recolheram dos pedaços que sobraram 7 cestos. Eles foram os que comeram cerca de 4.000 e os despediram. Então aqui nós temos aqui, do ponto de vista da física, né, uma completa quebra da conservação da energia e da massa, né? Então isso aqui deve bugar a cabeça de quem é materialista e que acredita só que é as leis da física, né? Aí tem aquela discussão, né, que uma vez eu estava fazendo curso lá, Filosofia da Ciência, se Deus, ele ao fazer algum milagre, se ele quebra as próprias leis, né? A questão não é quebrar as próprias leis, a questão é que as leis espirituais são superiores às materiais. Deus é coerente, né? Só que no universo de Deus, né, da perspectiva de Deus, ele pode multiplicar sim. Aí tem toda uma discussão que eu acho às vezes até inútil, certas discussões, né, nas aulas de filosofia que eu tive e tal, porque eu sou muito objetivo em relação a Deus, eu quero chegar no coração de Deus, não me preocupo muito com teoria, não. Usando as colinas de Golã para Migdal, os pruxins e os sadoquins confrontaram Yeshua. Quem está chegando hoje na aula, pruxins são os fariseus, e sadoquins são os saduceus, tá? Quinto dia, 7º mês, 4.027, depois da criação, quinta-feira, 25 de setembro do ano 27 da nossa era, semana 32, dia 221. Mateus 15, 39, 16, Marcos 8, 10, 13. Bom, então vamos lá. Assim, quando o povo foi dispensado, ele entrou no barco e foi para a região de Migdal.
Os Prutim e Sazoquim vieram tentá-lo e pediram que lhes mostrasse um sinal do céu. Ele, porém, respondendo, disse: ao cair da tarde, dizeis, bom tempo, que o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque é avermelhado e turvo. Hipócritas, que sabem distinguir o aspecto do céu, mas os sinais dos tempos não conseguem distinguir. A geração perversa e adúltera exige um sinal, mas um sinal não será dado a ele, mas sim o sinal do profeta Ioná, que é Jonas, né? E deixando eles, foi embora. Eu já vou ler o comentário lá embaixo, tá? Porque é muito pertinente. Aqui está mandando ver a nota João 2,19,1 no evento 42, mas eu vou pular aqui e vamos para baixo. Porque os judeus estavam tentando matá-lo. Essa tradução ignora o fato de que os seguidores de Yeshua também eram os judeus da Galileia que estavam deixando a sinagoga dos fariseus e os seguiam. Não. Esse já é o 241. Então é o 241 mesmo. Nota no evento 42. Tá. Eu me lembro dessa nota. Essa nota diz o seguinte, é que para os judeus, o único sinal que foi dado, né, porque os outros criam pelas curas, pelos milagres e assim por diante, né? Então, os judeus, eles eram resistentes a esse tipo de sinal e eles queriam algo mais profético, algo mais que quebrasse lá a expectativa deles de uma forma surpreendente. Então, o único sinal que foi dado foi que Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, e Jesus fala que vai fazer a mesma coisa quando ele morrer. Então, esse sinal é um sinal, assim, impactante, que apesar de ser muito impactante, os judeus não se usufruíram dele, né? Desse sinal do profeta Jonas. Se usufruíram no sentido de crer, né? E depois de entrar no barco com seus discípulos, ele chegou à região de Dalmanuta, que fica perto de Migdal. Então os pruxins vieram, né? No plural aqui, né? E começaram a discutir com ele, pedindo um sinal do céu para tentá-lo. E gemendo esse espírito disse: por que esta geração pede um sinal? Na verdade eu liguei, nenhum sinal será dado a esta geração. E deixando-os, voltou para o barco e foi para outra margem. O que eu percebo aqui, irmãos, é assim, que quando uma geração está muito pecaminosa, ou metida em pecado até o pescoço, mas o pecado, assim, às vezes até do tipo mais religioso, ela fica tão cheia de si, que ela não consegue reconhecer as coisas mais sensíveis, né? E aí esse endurecimento faz com que a pessoa exija sinais, né? E perde a percepção da realidade espiritual. Então, Jesus aqui, ele endurece aqui um pouco, dizendo, o único sinal que vocês vão ter, né, é o do profeta Jonas. São resumida, Pruxins e Sadoquins ameaçam matar Yeshua. No dia do 7º mês, 4.027, quinta-feira, 25 de setembro, do ano 27 da nossa era, semana 32, dia 222. Os líderes fariseus deixaram bem claro que pretendiam matar Yeshua por sua flagrante violação das tacanotes rabínicas. Então, o ódio deles é porque ele violava os mandamentos que os próprios rabinos tinham criado após os ensinos de Moisés, né? O incidente anterior em Migdal é o único discurso entre Yeshua e os prussins depois que ele violou deliberadamente as tacanotes dos sábios pela segunda vez e alimentaram mais 4.000 com mãos impuras, ignorando seus protocolos e ameaças, né? Então, como ele alimentou lá o povo lá no meio lá na montanha, né? Acho que foi isso, né? Eles sentaram lá, e ninguém tinha lavado as mãos, então foi uma quebra de um dos mandamentos, né, interessantes lá dos saduceus. João 7:1. Depois dessas coisas, Yeshua andou pela Galiléia, pois ele não queria andar na Judéia, porque os líderes religiosos estavam tentando matá-lo. Agora vem o comentário 242. Porque os judeus estavam tentando matá-lo, essa tradução ignora o fato de que os seguidores de Yeshua também eram judeus da Galiléia, que estavam deixando a sinagoga dos fariseus e seguiam. Então, quando ele fala que foram os judeus que tinham que matá-lo, aqui está fazendo uma generalização, né? Na verdade, os seguidores também eram judeus, mas eram os judeus religiosos, tá? Não eram todos os judeus. Velejando de Migdal, Yeshua avisa seus discípulos sobre o fermento dos fariseus. Sexto dia do 7º mês, 4.027, sexta-feira, 26 de setembro, do ano 27 da nossa era. Semana 32, dia 223.
Mateus 16, 5, 12, Marcos 8, 14, 21. Quando seus discípulos chegaram do outro lado do Quinerete, eles se esqueceram de trazer pão. E Yeshua disse, olha, cuidado com o fermento dos pruxins e dos sadoquins. Pensaram dentro de si, dizendo, isso porque não trouxemos pão. E Yeshua, entendendo isso, disse, por que vocês mesmos pensam, homens de pouca fé, que vocês não têm pão? Ora, já tinha multiplicado, né? Então, não era o problema do pão, né? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para os 5.000 homens, de quantos cestos recolhesse, nem dos 7 pães entre os 4.000 e quantos cestos levantados? Como é que você não entende, ou vocês não entendem, né? Que não foi por causa do pão que eu disse a você para tomar cuidado com o fermento dos pruxins e dos sadoquins. Então eles entenderam que eles não lhes havia dito para tomar cuidado com o fermento do pão, mas com a doutrina dos pruxins e sadoquins. Porque essa religiosidade, ela tem um caráter, assim, contaminante, né? Toda religiosidade, ela parece uma justiça bem formal, né? E bonita, atraente, e as pessoas começam a se encantar com aquilo, achando que aquilo é realmente a verdadeira justiça, e se afastam da justiça que é imputada pela fé. E é engraçado que essa justiça do esforço próprio, que é a justiça dos fariseus e saduceus, ela é a própria justiça diabólica, né? Ela não é a justiça de Deus, né? Porque ela não reconhece o governo de Deus. Ela reconhece o governo de si mesmo, né? Diante do céu e da terra, a pessoa se torna um Deus para si mesmo, né? Compete com o próprio Deus. E quando você reconhece a justiça de Deus imputada pela fé, você se submete e glorifica Deus como Deus, né? Esse é o maior problema, né? A competição do ego, né? O que eu acho engraçado, assim, quando eu falo que eu acho engraçado, é uma coisa assim, tipo, curiosa, que me desperta perguntas, é como que o ego nosso, ele se avulta em competir contra Deus, né? Assim, cegamente, né? O cara se acha e vai se achando, e vai se achando, e vai se achando, e daqui a pouco ele está lá maltratando todo mundo, fazendo as maiores barbaridades, né? Achando que tudo que ele pensa, tudo que ele diz é o mais importante do que tudo que os outros pensam e diz, né? Até os sentimentos dele, né? Ele coloca acima dos outros, né? Esquece de ter a empatia, a compaixão, né? Porque esse é o caminho do ego na religião, né? É muito interessante isso, assim, no ponto de vista, assim, que, poxa, como pode, né? Você fica pensando, como é possível o cara entrar numa dessa? Mas entra, né? Acontece. Os discípulos se esqueceram de trazer pão, e eles tinham apenas um pão com eles no barco. Yeshua lhes ordenou, dizendo, olhai, cuidado com os fermentos dos pruxins. Meu Deus. Quanto erro de concordância. E com o fermento de Herodes. Por certo, Herodes aqui está se juntando aos sadoquins, né, porque tinha aquela questão de quem governava o templo e quem ministrava os sacrifícios no templo eram escolhidos por Herodes, tá? E discutiu entre si, dizendo, é porque não trouxemos pão. E Yeshua, entendendo isso, disse-lhes, sobre o que vocês estão discutindo por não terem pão? Vocês não entendem, não compreendem, vocês ainda têm endurecido os vossos corações, tendo os olhos não vês, tendo ouvidos não ouves, e você não lembra, quando eu parti os 5 pães em 5.000, quantos cestos um pedaço recolhesse? E eles disseram, 12. E quando os 7 pães eram 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhesse? E eles disseram, 7. E ele disse, como vocês ainda não entendem? Ele está comprovando aqui que não é questão de pão, porque houve uma multiplicação e eles, né, viram que saiu pão do nada, né? E então não é por causa disso que ele está reclamando lá, mas sim por causa do fermento, né? Então vamos continuar aqui. Yeshua cura um cego em Betsaida. Alguém quer fazer um comentário aí sobre esse evento 116, né? Teve uma outra aqui, né, da ameaça de Jesus, as colunas de Golã, né? Normalmente é a mesma situação apresentada de várias formas, né? Essa questão do farisaísmo, né? Antes nós estávamos
plano de cura, multiplicação, e agora entrou essa do farisaísmo. Pode falar, irmão Francisco. Aquela parte que você falou do pessoal lavar as mãos e tudo, você considera que Jesus não cumpriu a lei? Não, eu considero que esse mandamento não era algo, assim, específico da lei, né? Era algo que os fariseus tinham criado como uma forma de pureza, porque eles relacionavam a pureza do corpo com a pureza da alma, né? Então, eu acredito que não é... Eu não me lembro agora, mas eu acho que não tem nada a respeito sobre lavar as mãos na lei, se tiver, me lembra aí, porque eu não me lembro agora. Então, uma tradição, então. Uma tradição. O que eu acho engraçado é assim, por que as pessoas acham que a pureza material reflete a espiritual de uma forma de fora para dentro e não de dentro para fora? É um viés ao contrário, né? Que você está bem interiormente é que você se torna melhor exteriormente, né? E não o contrário, né? Então, é complicado quando a pessoa exige que o exterior venha primeiro, né? Yeshua cura um cego em Betsaida. Shabat, 7º dia do 7º mês, 4027, sábado, 27 de setembro, do ano 27, semana 32, dia 224. De acordo com a lei farisaica, é proibido colocar saliva nos olhos de alguém no Shabat. Yeshua transgride deliberadamente a lei rabínica após ser ameaçado de morte. Então aqui ele está quebrando mesmo, né? Quebrando, né? Ele então veio a Betsaida, trouxe-lhe um cego e rogaram-lhe que o tocasse, e tomando a mão do cego, conduziu para fora da aldeia. Cuspindo em seus olhos, ele colocou as mãos sobre ele e perguntou-lhe se ele via alguma coisa. Ele olhando disse, eu vejo o homem como árvores, mas os vejo andando. Ele tornou a tampar os olhos com as mãos e o fez olhar. E ele foi restaurado e viu todos claramente e de longe. E Yeshua o mandou para casa, dizendo, não entre na aldeia, nem conte a ninguém na aldeia. Ver as pessoas como árvores, eu acredito que ele estava vendo, né? Desfocado, né? Alguma coisa assim, né? Yeshua viaja para o norte, para Cesareia de Filipe. Tem um comentário aqui, que é o 243, vamos ver lá. Os Takanos Rabim proíbem completamente colocar saliva nos olhos no Shabat. Né? No Shabat, né? Então é a questão do sábado aqui novamente. Tá? Yeshua viaja para o norte, para Cesareia de Filipe. 8º dia do 7º mês, 4027, domingo, 28 de setembro, do ano 27 da nossa era, semana 33, dia 225. Caminho para Cesareia de Filipe. 8º e 9º dias do 7º mês, 4027, de 28 a 29 de setembro, semana 33, dia 225 a 226. Yeshua os proíbe de revelar aos seus discípulos que ele é o Messias devido à sua missão secreta em Jerusalém, morrer como servo e sofredor. Tá. Aqui está uma explicação, né, por que ele proíbe tanto, né, que se divulgue os milagres, né. Ele tem compaixão das pessoas, quer libertá-las, mas não quer que isso se torne uma coisa tão pública a ponto deles não o crucificá-lo, né. Mateus 16, 13, 28, Marcos 8, 27 a 9, e Lucas 9, 18 a 27. Quando Yeshua veio para a região de Cesareia de Filipe, ele perguntou aos seus discípulos, dizendo, quem os homens dizem que é o filho do homem? Disseram, alguns dizem que é Yohanan, que esteve lá, né, que já tinha sido morto, né? Outros dizem Eliarro, né, porque havia a promessa de Elias voltar, como agora tem, né? Essa promessa ainda não se cumpriu, tá? E outros dizem Irmiarro, né, ou um dos profetas, que é Jeremias. Disse-lhes ele, e vós, que dizeis que eu sou? Shimon Kefa respondendo disse, tu és o Messias, o filho do Elohim vivo. Então Yeshua respondeu e disse, bendito és tu, Shimon ben Yoná, porque a carne e o sangue não revelaram isso a ti, mas meu Pai que estás nos céus. Então só aqui, fazendo um comentário antes de terminar aqui o parágrafo, essa revelação que Jesus era Deus, ela veio para mim de forma sobrenatural, igual para Pedro, tá? Lembra que eu falei para vocês que eu achava aqui que eu queria ir para outro planeta, porque eu ouvi a música do Raul Seixas, moça do disco voador, me leve com você para onde você for, e para mim Jesus era um revolucionário, né, um cara de barba, bigode, né, usando calça jeans, que morreu numa cruz, né?
É a visão que eu tinha na minha adolescência e na minã fase jovem. Que Jesus era um cara assim, ó, gente, vocês estão tudo errado, vocês estão tudo fazendo tudo errado e tal. Aí o pessoal lá, por raiva, e se vingou dele e matou ele. Mas eu não acreditava na ressurreição. Eu sabia que tinha ressurreição, era ensinada, mas factualmente eu achava que podia ser qualquer outra coisa. Até o dia que me foi revelado que Jesus era Deus em carne e que ele havia ressuscitado e passou 3 dias comigo, quando eu pedi para ele provar para mim, por A mais B, que ele havia ressuscitado, né? Porque eu estava estudando na universidade e qualquer coisa que eu falasse ali tinha que ter uma base de prova, né? Não podia ser só uma ideia ou um achismo meu. Então, tudo que eu pedi na época, nos meus anos de faculdade, Deus me ouviu, né? Então, eu testemunhava ali na faculdade com poder e autoridade, porque eu tinha recebido as revelações diretas, né, do Senhor. E eu também te digo que você é Kefa, e sobre esta rocha, aí que tem um 244, 245, já vamos ler, vou construir minha Kehilá, né, 46, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, 247. E a ti darei as chaves do reino dos céus, e tudo que ligares na terra será ligado no céu, e tudo que você soltar na terra será solto no céu. Então ele ordenou aos seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Messias. Então nós temos aí 1, 2, 3, 4 comentários para ler. Desde então, Yeshua começou a declarar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém, sofresse muito com os anciões e os principais dos sacerdotes, né, o Kohanim e os sofrim, os saduceus, e ser morto e ressuscitar no 3º dia. Então Kefa, levando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: Senhor, tem misericórdia de ti, de forma alguma isso aconteça com você. Mas Yeshua, virando-se, disse: afaste de mim, Satanás, você é uma pedra de tropeço para mim, porque não põe os olhos nas coisas de Jeová, mas nas dos homens. Então Yeshua disse aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então aqui tem vários comentários a fazer, né? Eu vou fazer de trás para frente, porque é o seguinte, Pedro acabou de confessar que ele era filho de Deus. Então foi ali um derramar do Espírito Santo momentâneo ali na vida de Pedro, né? Aí Pedro começa a valorizar, supervalorizar Jesus, né, como pessoa humana, e ali entra Satanás, né, dentro do sentimento de valorização de Jesus. E aí quer poupar Jesus da morte, sendo que Jesus veio para morrer, né? Então é um ministério. Então, se ele lembrasse ali da lei, que o cordeiro tinha que ser morto, então talvez ele tivesse bloqueado essa tentação maligna. Mas ele deixou o ego dele entrar ali no raciocínio que ele acabara de ter no espírito, e ali na sequência ele tem um raciocínio carnal. Isso é muito comum para nós hoje, né? Ou para qualquer cristão, né? Tem um raciocínio espiritual, e daqui a pouco o raciocínio carnal se acopla na mesma linha de pensamento, né? Isso acontece até em sonho, né? No sonho você está recebendo uma revelação de Deus, depois do meio do sonho para frente você começa a sonhar besteira, né? Isso já aconteceu comigo. Falas também, né, raciocínios, então é muito cuidado. E a base disso aqui, pelo que ele está dizendo aqui, é que ele está dizendo aqui, ó, negue-se a si mesmo. Enquanto você, o eu, velho homem, não morrer, você não vai conseguir separar essas coisas. Essas coisas vão continuar coexistindo, né? Esse tipo de tormento entre a carne e o espírito, né? Então nós estamos aí nesse processo de deixar Deus moldar, né, o nosso interior. Essa questão aqui dele estar na região de Cesareia de Filipe, se eu conseguir encontrar aqui, eu mostro para vocês no mapa. Cesareia de Filipe é uma região do sopé do Monte Hermon, tá? É um local do sopé do Monte Hermon. Esse local do Monte Hermon foi quando os anjos caídos desceram. E ali, naquele sopé do Monte Hermon, é chamado de Porta do Inferno. Eu tenho até uma... Deixa eu ver se eu acho aqui, eu mostro para você. É Monte Hermon, é melhor colocar Monte Hermon. Aquele lá. Tem uma coisa bem idólatra ali no sopé do monte. Até hoje ainda está lá, esse sopé do Monte Hermon.
Então, ali é chamado de Porta do Inferno, porque ali aconteceu vários eventos espirituais, né, incluindo a queda dos anjos, né, que desceram no Monte Hermon e depois vieram para ter as relações com as mulheres. A outra coisa é que tem a caverna de Bazã. Bazã era um território lá e tinha um rei chamado Og. Esse rei era perverso, ele era neto de um dos anjos caídos, tá? Então, ali tudo tem uma condição ali muito interessante em relação ao mundo espiritual. Então, deixa eu ver se eu coloco aqui uma imagem do Monte Hermon, mas não tenho do sopé aqui, porque... Tá nas figuras que você me mandou. Sim, filha, mas eu não vou conseguir achar agora instantaneamente. Porque Dizem onde foi também a transfiguração de Jesus. Exatamente, é por isso que ele se transfigura ali. E ele está fazendo essa declaração para ali fechar a porta espiritual, né? Ele está começando com essa ideia, de fechar ali a porta espiritual do inferno. Tá? Então, aquele lugar lá tem uma representação espiritual muito importante. Né? Eu não estou achando aqui nas figuras. Vou ver se eu acho aqui no Google, né? Porque o Google tem um buscador melhor. Né? Sopé do Monte Hermon. Aí, mais tarde, ele vai transfigurar ali, tá? E essa transfiguração mostra a deidade de Cristo e a superioridade em relação aos anjos caídos, tá? Porque ali se prestavam cultos também. Ok? Bom, não estou achando, irmãos, mas... reproduções de pintura do pé do Monte Hermon. Não, aqui é reprodução. Pinturas. Não estou achando. Já tive essa... É um lugar bem estranho. Eu acho que tem uma aqui. Mas é bem um pedaço meio estranho aqui, mas dá para ver alguma coisa. Essa aqui. Eu vou colocar para vocês, tá? Vamos ver aqui, visitar. Vamos visitar aqui. Estoques. Aqui. Ver se aparece. Aqui. Vamos ver se eu consigo projetar aqui para vocês, tá? Para vocês terem uma ideia do que está acontecendo espiritualmente nessa questão da declaração de Jesus, tá bom? Tá aqui. Então, é isso aqui, ó. Então, desde muito tempo, aí, antes de Jesus mesmo, né, havia esse culto a esses deuses, tá? No sopé desse monte. E aqui, essa porta, exatamente aqui, né, é a porta do inferno, tá? Então, acredita-se que depois, para baixo, né, tem um submundo dos espíritos, né? Então, Jesus está fazendo essa declaração aí por causa disso. E aqui mesmo, ele vai se transfigurar, ok? E aqui mesmo ele vai se transfigurar, tá bom? Então, tem essa conotação aí para vocês entenderem que a situação ali não é assim, Jesus ficou com vontade de falar, ele abriu a boca e falou. Não, tem uma conotação de batalha espiritual aí, em relação a essa situação aí, ok? E a transfiguração também. Então, vamos lá, vamos compartilhar de volta aqui a lição, ok. Vamos voltar aqui para a lição. Então, terminando aqui nosso comentário sobre essa declaração que ele faz a Pedro, e é engraçado que as pessoas não entendem que essa declaração, né, principalmente os católicos, não entendem que essa declaração ela está sendo poética, e ela está fazendo um trocadilho. O trocadilho é assim: olha, Pedro, já que você se chama Pedro, sob esta pedra que sou eu, né, assim como você é pedra, eu também sou, e é sobre ela que eu vou edificar minha igreja. Não é sobre a pedra Pedro, sobre a pedra Jesus, tá?
Então, no aramaico, esse trocadilho fica mais claro, né? É como se alguém chegasse na sua casa e tivesse, sei lá, você estivesse fazendo uma comida e aí você não convidou ela para almoçar, mas você sentiu o cheiro da comida. Aí você vai lá, faz um trocadilho com a palavra que está indiretamente dizendo que você quer almoçar na casa, mais ou menos uma coisa assim, tá? A pessoa não teve a sensibilidade de perceber que a pessoa já sentiu o cheiro da comida, né? Aí você vai lá e diz assim, por favor, fique para almoçar. Aí a pessoa conta que ele faz aquele trocadilho com um assunto de comida e você saca, né, que ele está querendo dizer, me convite para almoçar. Mais ou menos uma coisa assim. Pode falar, pastor Jones. Que tem aquela questão também da palavra usada por Jesus, né? Uhum. Tu és Pedro, tipo assim, a palavra Pedro seria pedregulho, mas sobre esta rocha, ou sobre esta isso grande, né? Uhum. Uhum. Exatamente. Exatamente isso aí. Vamos ler uns comentários aqui, né? Porque eu comecei de trás para frente, então vamos lá. 244. Kefa aramaico significa rocha, e Petros em grego. No aramaico há um jogo de palavras entre o nome Yeshua, que está chamando de Shimon, e a palavra rocha. A rocha, que é Petra, é o fato de que Yeshua é o Messias, o Filho de Elohim vivo. 1 Coríntios 10:4. Esta é a rocha, e esta rocha é o Messias. Êxodo 17:6 e João 7:38. Em Êxodo 17:6 está uma declaração lá de que Deus é a rocha, né? Vamos lá. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe tu ferirás a rocha e dela sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos. Né? E aqui João 7:38. João 7:38. Quem crê em mim, como diz o escritor, rios de água viva correrão no seu ventre. Então, exatamente, né? Os rios de água correm da rocha, né? Amém? Então, lá, 16, Mateus 16, 18, 3, igreja, que é na Almeida Revista Corrigida 1911, é eclésia, grego, que se refere à Assembleia dos Crentes. Eclésia foi usada pela primeira vez na Septuaginta, Deuteronômio 18:16, né? Para traduzir a palavra hebraica, Carral, os chamados, ou a congregação de Israel, que se reuniram no Monte Sinai para entrar no pacto com Jeová. Então, ali tem aquele evento do Monte Sinai, né? E tem a palavra hebraica, que se chama Carral, que é os chamados. E aí, quando houve a tradução, né, da Septuaginta, né, que é aquela tradução feita por 70 sábios, uma tradução encomendada, né, para que ela fosse a melhor tradução possível, então usaram a palavra eclésia. A outra maneira de traduzir este versículo vem do antigo Mateus hebraico, que usa uma expressão idiomática que só poderia aparecer em um hebraico original e, portanto, também deve ser seriamente considerada. Diz, você, Kefa, é um even, é uma rocha, e em você, eu, Evner, vou construir a minha casa de oração, Beit Tevilah. Esta afirmação dá clareza ao contexto restante. De acordo com o antigo hebraico, Mateus, Yeshua vai construir uma casa de oração em Kefa, não a Kehilá, que ele constrói em si mesmo com a pedra angular, como a pedra angular que foi considerada inaceitável pelos construtores do judaísmo farisaico, Salmo 118, 22. Então, lá nesse salmo está falando que a pedra que os construtores rejeitaram, essa foi colocada como pedra de esquina, né? Profetizando que Jesus iria ser rejeitado, tá? Mateus 21, 42, as portas do inferno, que é um sítio arqueológico que ainda existe na cidade pagã de Cesaré de Filipe, né? Isso aqui é o que eu já falei, né? Onde estão localizados, não poderão prevalecer contra a casa de oração que Kefa estabelecerá em Jerusalém. E tudo que você ligar ou desligar em oração será feito no céu, desde que você ore de acordo com a vontade de Jeová. Não há nenhuma evidência
de que Kefa ou seus supostos descendentes espirituais seriam a base daquele lá do Messias. Isso vai contra todas as escrituras, independente das traduções que são lidas, e vai contra a realidade física do que é estabelecido em Roma. Yeshua, o Messias, é o fundamento, 1 Coríntios 3, de 11 a 18, e não a outra. Amém? Então, é essa a ideia, né? Deixa eu ver, 1 Coríntios 3, 11. Às vezes eu não lembro da passagem, tenho que reler para retomar o contexto. Né? Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas e madeira, feno e palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia declarará, porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra de alguém que alguém edificou, nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio nesse mundo, faça-se louco para ser sábio. Amém? E aqui tem o comentário 248. Vamos ver aqui se é pertinente para nós agora. 247 e tal. Que ele era o Messias, né? Então ele está falando que ele é o Messias, ele está se declarando aqui como o Messias, né? E que não deveria ninguém contar. Então vamos ver. Sua primeira vinda para pagar a pena de morte pelo pacto quebrado no Sinai, né? Houve um pacto quebrado. Foi uma missão secreta. Aquele que não tinha pecado nem violou a Torá veio morrer no lugar do culpado para que a aliança original pudesse ser renovada. Desta forma, poderíamos mais uma vez qualificar-nos para ser uma nação justa de sacerdotes e reis, por meio da realização de Yeshua, o Messias. Então, tá. Aqui nós temos duas situações, né? Nós temos um pacto que foi quebrado com Adão, né? E um pacto que veio posterior, que foi do próprio povo de Deus, né? Que foi quebrado no Sinai, né? Logo depois de estabelecer o pacto, já houve a quebra, né? É tanto que Moisés teve que ir lá pegar outras tábuas, e aí aquele sacerdócio levítico não era para aparecer, o sacerdócio levítico não era para ser usado, né? Ser manifestado ali se eles tivessem sido fiéis. Se eles tivessem sido fiéis ali naquelas 10 mandamentos, eles iam ficar só com os 10 mandamentos mesmo, tá? O sacerdócio levítico foi instituído exatamente porque houve a adoração ao bezerro de ouro, e teve uma das tribos lá, que acho que foi a de Levi mesmo, né, que não se contaminou, é por isso que foi separado para exercer um sacerdócio, tá? Fazendo lembrar anualmente que haveria de vir um cordeiro, né, para tirar os pecados no futuro, ok? Bom, então vamos voltar aqui no texto, fizemos a leitura do comentário. Aqui, vamos lá, aqui. Pois quem quiser salvar a sua vida, então aqui já lemos, né, essa parte da declaração de que ele é o Messias, de que Pedro negou, né? Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e todo mundo que perde a sua vida por minha causa vai encontrá-la. Para que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma, né? O que recompensa o homem dará por sua alma, porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então retribuirá cada um segundo as suas obras. Em verdade, eu vos digo, alguns que aqui estão não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Bom, então aqui tem um ensinamento, no meio desse contexto aí, dessa fala, né, depois da declaração de Pedro e logo ele tentando impedir Jesus de ir para Jerusalém, sobre salvar a vida e perdê-la. Né? Essa é a tal questão, né? Que hoje, para nós, ela é muito atual, porque quando surgiu o sinal da besta, aí do falso profeta, as pessoas vão tentar melhorar as coisas para elas mesmas, né? Para elas não se darem mal financeiramente, né?
E aí a pessoa vai estar tentando salvar a sua vida. E mesmo quando você é perseguido, né, por amor a Jesus, se você tentar salvar a sua vida para não ser perseguido, você vai estar negando, né? E você tem que confiar no livramento de Deus, tá? Então, o que adiantou ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, né? A nossa alma não tem preço, né? Porque o Filho do Homem virá na sua glória do seu Pai com seus anjos e retribuirá cada um segundo as suas obras, né? Então, nós temos galardões a receber por sermos fiéis. E aí, quem não provou a morte até que viu, né, a volta de Jesus foi João, né? E João escreve o Apocalipse, né? Então, ele vê literalmente a volta de Jesus, né? De forma antecipada, mas ele vê. Alguns usam esse versículo para dizer que João está vivo até hoje, porque ele está esperando Jesus voltar vivo, né? Então tem essa interpretação também, mas eu acredito que, dadas as circunstâncias que a gente já tem visto em outras revelações, que não é esse o caso, né? Que João viu porque ele foi selecionado para escrever o Apocalipse, tá bom? Yeshua e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe. No caminho... Posso falar um pouquinho antes de mudar o contexto? Pode. Enquanto você estava falando de Pedro aí, me chama a atenção que Pedro foi o primeiro discípulo, né, ali, e ele é muito representativo para nós. Eu vou lembrar algumas palavras aqui, até sem consultar ali a Bíblia, mas consultar somente a minha memória, né? Quando Jesus foi fazer o lava-pés, né, Pedro achou, Senhor, como o Senhor vai lavar meus pés? Então, embora Pedro andasse com Jesus, mas eu acho que ele ainda não tinha um entendimento total sobre a pessoa de Jesus, né? Porque até nós, enquanto discípulos, nós não temos o conhecimento total. Então, ali, quando Pedro disse, olha, o Senhor não vai lavar meus pés, é porque ele tinha Jesus como, assim, um ser supremo, né? Então, quando Jesus disse, se você não deixar lavar seus pés, não terá parte comigo no reino de Deus, alguma coisa desse sentido, e Pedro disse, então lava-me o corpo todo. E aí Jesus diz, vós já sois limpos pela palavra que ouvistes. Até quero falar aqui um posicionamento que eu dei antes, porque muitas vezes nós não nos arrependemos de forma a chorar, a suplicar, mas nós nos arrependemos durante a pregação do evangelho, às vezes da igreja, quando a gente está ouvindo o pastor, a gente se arrepende, olha, eu agi errado, e aquilo ali vale como arrependimento, né? Uhum. Então, quando Jesus disse, vós a sois limpos pela palavra que vos deste, é porque a palavra nos limpa, né? E dessa forma que eu falei, quando a gente se arrepende ali, enquanto estamos ouvindo. Outra coisa de Pedro, né? Quando Jesus pergunta, né? Quem estão dizendo que eu sou lá na cidade? Uhum. E ali eles dizem, uns dizem que o Senhor é Elias, outros dizem que é João Batista. E Jesus pergunta, e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então Pedro, novamente ali, a figura principal, quando ele diz, o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus. Então, e Jesus diz, olha, verdadeiramente, quem te disse isso foi o Pai que está no céu. Realmente, quem nos dá a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus é o Espírito Santo. Uhum. Porque não é o pastor da igreja, o pastor prega, né? Mas a confirmação de que Jesus é o Filho de Deus é o próprio Deus que dá através do Espírito Santo. E Pedro foi ali o alvo ali daquele diálogo, né? A figura ali, depois de Jesus, foi o principal. Pedro também se destaca quando Jesus vai ser preso, ele puxa da espada, né?
Então, Pedro está sempre dentro do contexto. Você não vê, assim, outros discípulos a terem assim um protagonismo quanto Pedro, né? Uhum. Pedro também tem o protagonismo ali quando ele nega Jesus. Ele nega, né? E Jesus diz, olha, você vai me negar, o galo vai cantar. A gente conhece a palavra, sabe bem. Uhum. Mas eu quero concluir que Pedro, no final da vida, né, ele assumiu ali que ele nem queria morrer como Jesus, nem queria ser crucificado do jeito que Jesus foi, porque ele nem se achava digno, né? Uhum. E ele preferiu ali ser crucificado de cabeça para baixo. Então, eu só queria chamar a atenção, né, que Pedro foi ali uma figura assim, muito importante para nós, porque muitas vezes nós nos identificamos com Pedro, né? Exatamente. E eu não queria deixar passar o contexto para falar sobre isso. Obrigada, irmãos. De nada, tá ótimo, tia, maravilha. Então vamos repetir mais aqui um relato que é o mesmo, usando o Evangelho de Marcos, tá? Então a gente tem aqui o estudo, são os 4 evangelhos na linha do tempo, para quem chegou hoje, né? Nós estamos lendo todos os eventos na sequência temporal, tá? E aí acontece que a gente lê 2, 3, 4 evangelhos ao mesmo tempo, tá? Yeshua e seus discípulos foram para as aldeias de Cesareia de Filipe, e no caminho perguntou aos discípulos, dizendo, quem dizem os homens que eu sou? Eles responderam, alguns Yohanan, aquele que esteve lá, que é João Batista. Outros Eliarro, e outros alguns dos profetas. Disseram-lhes ele, e vós, quem dizeis que eu sou? Respondendo a Kefa, ele disse, você é o Messias. Mas Yeshua ordenou-lhes que não contassem a ninguém sobre ele. E ele começou a ensinar-lhes que não era necessário, que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas e fosse rejeitado pelos anciões e chefe Corani e os sofrins, né, que é o chefe dos sacerdotes e dos saduceus, e ser morto e ressuscitaria depois de 3 dias, né, cumprindo o sinal do profeta Jonas, né. Isso estava claramente dizendo a eles, né. Então, nossa, essa frase aqui também ficou horrível. Então Kefa o puxou de lado e começou a repreendê-lo, mas Yeshua, voltando-se e olhando para os discípulos, repreendeu Kefa, dizendo, para trás de mim, Satanás, porque você não olha para as coisas de Jeová, mas para dos homens. E Yeshua, chamando o povo e seus discípulos, disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga. Pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e todo aquele que perder a sua vida por minha causa e pelo evangelho, salvará, ou vai salvá-lo, né? Que proveito terá o homem de se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Que recompensa daria o homem pela sua alma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adulta e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Com os santos anjos. E Yeshua também lhes disse, em verdade vos digo que alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o reino de Jeová vir com poder. Então, irmãos, aqui mais um comentário que eu quero fazer é o seguinte, a natureza de Satanás, ela está muito próxima do homem caído, né? Quer dizer que Satanás, ele entende muito bem o homem caído, ele é um psicólogo do homem caído, né? Satanás. Mas no homem espiritual, ele não entende, né? O homem espiritual gerado por Deus, pela palavra, é uma outra dimensão que Satanás não atinge, tá? Ao contrário do que o pastor Jones fala, que Satanás já foi cheio do Espírito Santo, eu não concordo por causa disso, tá? Desculpa aí, pastor Jones, mas é a minha opinião. Eu acredito que ele tinha uma outra condição no céu. Então, ele não consegue entender as coisas que Deus vai fazer, os mistérios de Deus, né? A situação de que Deus tem um plano superior que conta com os erros humanos. Porque o que Satanás consegue fazer é produzir erros, né? A nossa história, ele consegue injetar no homem ideias, situações, manipular e injetar erros para que nada se cumpra conforme o planejado por Deus. E o que Deus mostra é que, apesar dos erros e usando dos próprios erros, ele cumpre a sua palavra. Uma outra coisa também de Satanás que dá para colocar aqui
é que Satanás quer criar uma realidade paralela onde que ele seja a verdade e não Jesus. Então ele está sempre competindo com a verdade, né, criando situações humanas, situações disso, daquele outro, em que ele tenha total controle, porque ele quer ser a verdade daquela situação para ele ser Deus, né? Então, aí entra o ego, né? Novamente entra o ego, porque o ego é aquele sujeito que vai obedecer Satanás sem questionar, se achando ser o cara que está fazendo a coisa com toda a liberdade, porque o dominado não precisa saber que está dominado, né? Basta que ele acreditar que é livre, mas por detrás de tudo ele está dominado, e é o que Satanás quer, que o homem com o ego se ache suficientemente livre e não obedeça a Deus, tá? É por isso que tem a ideia de negar a si mesmo, tá? Alguém tem que negar a si mesmo, né? Então, quem é que nega a si mesmo, né? Então, tem que aparecer um outro eu para negar o eu anterior, tá? Porque negar é uma atitude, né, de alguém, né? Então, essa frase aqui é interessante, né, por construção aqui, é muito interessante. Por quê? Porque o ato de negar a si mesmo, ele vai acontecer no nível da fé. E à medida que você negar a si mesmo, você vai adquirir o verdadeiro eu seu, porque você estará sendo gerado pela palavra. E a palavra vai gerar um ser incorruptível. Incorruptível. Aí eu também vou discordar do pastor João, agora já discordei do pastor João, vou discordar do pastor João que no céu não há pecado. O que há no céu é uma condição lá, que quando a Eren sobe lá, e ela leva a sua condição que ela está aqui na Terra, né? Então é exatamente isso aí, tá bom? Então, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e todo aquele que perder sua vida, vai salvar. Que aproveitará o homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Bom, vamos lá. Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras nesta geração adulta e pecadora, também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na sua glória, Pai com seus anjos. E alguns dos que estão aqui não provarão a morte até que vejam o reino de Jeová vir com poder. Então, aqui, ó. Aqui é Apocalipse, né? Como já foi comentado. Vamos dizer aqui Lucas, né? Que é o mesmo acontecimento comentado agora por Lucas. Aconteceu que enquanto Yeshua orava à parte, os discípulos estavam com ele, e ele perguntou-lhe dizendo: quem as pessoas dizem que eu sou? Eles responderam: alguns Yohanan, aquele que faz Tevilá, outros Eliarro, que é Elias, e outros que algum profeta dos antigos ressuscitou. Disse-lhe eles: e vocês, que dizem que eu sou? Em seguida, respondendo, Kefa disse: o Messias de Jeová. Esse Messias aqui de Jeová tem um significado também muito interessante, porque o Messias é o ungido, né? Essa palavra aqui no hebraico, ela é o ungido. E esse ungido, ele foi ungido antes do mundo existir. E ele foi ungido para ser rei da criação a qual Deus estava fazendo. Tá? Por isso que lá diz na carta aos Colossenses, eu não sei se é Colossenses, Efésios ou Hebreus, que tudo foi feito por ele e para ele, né, por meio dele. Por causa dessa unção de ser o rei da criação, né, o Senhor, né, que Deus o Pai decidiu isso antes de tudo acontecer. Tá? Então, quando Satanás quis ser igual a Deus, Satanás estava se usurpando de uma eleição que já tinha acontecido, ok? Satanás estava desinformado ou então estava querendo tomar uma posição que já estava definida, tá? Mas Yeshua lhes ordenou que não contasse isso a ninguém, confiando rigorosamente a ele. E dizendo, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais, Kohanim, pelos sofrins, e ser morto e ressuscitado no terceiro dia. E dizia a todos, se alguém quiser vir por mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, todos os dias e siga-me, pois quem quiser salvar a sua vida, perderá, e quem perder a sua vida, por minha causa, salvará. Uma outra questão que é colocada aqui, que, por exemplo, o fato de Jesus morrer, como Satanás ganhou direito legal sobre a terra, por causa do pecado de Adão e por causa da transgressão do povo judeu, a única forma de quebrar esse direito legal é se Satanás executasse uma sentença sobre uma pessoa que não merecia essa sentença. Tá?
alguns teólogos falam isso, que o fato de Jesus morrer é que Satanás se precipita em executar uma lei de punição sobre uma pessoa justa que não merecia, então, com isso, invalida a autoridade dele na posse da terra, tá? Filha, qual foi aquele filme lá que nós assistimos, que o cara quebra a regra lá no final? Ai, Jesus, qual? Que o cara fala assim, ele não deu tiro, aí o cara foi lá, pá, e matou ele. Foi com você que eu assisti esse filme? Tenta lembrar o ator, se você lembrar o ator... Não, tem uma história bem interessante num filme da Netflix, eu não sei se é da Prime, se é da Amazon, se é que eu assisti, que é uma sociedade que tem regras, e as regras não podem ser quebradas, né? E tem um cara lá que ele tá abusando de todas as regras, e ele é o manda-chuva, aí tá subvertendo todo mundo, né? É aquele do Keanu Reeves, que é o Keanu Reeves é o matador. O John Wick? John Wick. Então tem um filme do John Wick, em que um cara é um matador, o John Wick quer quebrar a liderança de um outro cara lá que obrigou ele a fazer grandes atrocidades. E aí no final tem uma regra lá de um duelo. Depois, se alguém quiser assistir, eu não gosto desse filme violento, né? Eu assisti por acaso porque eu estava na casa da minha irmã, e aí o pessoal senta lá para assistir, aí a gente entra lá para conversar e acaba assistindo um filme junto. E acontece exatamente isso, a quebra de uma regra justa, né? E aí o cara perde todo o poder que estava vinculado àquela lei de que nenhuma regra poderia ser quebrada. Amém? Então, para que aproveite o homem ganhar o mundo inteiro, qual é o nome do filme? John Wick, acho que é o 4. Mas não assistam, não sei lá, se vocês gostaram de violência, eu não gosto. É só... A única coisa boa que tem no filme é essa ideia de quebra da lei. Para que aproveite o homem se ganhar o mundo inteiro e se destrói ou perde-se a si mesmo? Pois todo aquele que envergonha de mim, das minhas palavras, e dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na do Pai com seus santos anjos, né? Mas eu lhe digo que alguns aqui que não provarão a morte vê o reino de Jeová. Então, perder a alma, se alguém não sabe o que é perder a alma, eu vou explicar. Perder a alma é perder toda a capacidade de decidir por si só. Você fala assim, olha, eu vou levantar a mão direita, agora eu vou levantar a mão esquerda, né? No inferno, as pessoas que estão lá não têm mais essa liberdade, nem de levantar a mão, são totalmente dominadas, né? Sua vontade totalmente está dominada. Tá? Isso é perder a alma, perder a capacidade de tomar suas próprias decisões ou a liberdade, né? A palavra diz que onde há o Espírito Santo, aí há liberdade. Então, isso é tudo que o homem tem de mais precioso, porque define a sua própria identidade como ser humano, né? Deus nos criou para sermos livres, né? E não subjugados, né? Amém? Então, Yeshua é ordenado como Kohen Gadol. Bom, então já estamos com 9:26. Agora ele vai se transfigurar. E essa parte aqui ela é bem interessante para a próxima aula, porque é o complemento daquela visita que ele faz lá no sopé do monte Hermon em Cesareia de Filipe, né? E aqui tem mais coisas para a gente explorar. Como já houve vários conteúdos aqui, estamos a 1h30, então aí eu acho que seria bom a gente parar agora. Se alguém discordar, pode se manifestar e a gente continua. Tá bom? E a gente pode fazer uma oração de agradecimento e parar a gravação, fica livre aí para a gente conversar. Alguém quer fazer algum comentário antes da gente encerrar aqui? Sobre o que foi lido? Pode falar. Pode levantar a mão, quem falou aí. Quem levantou a mão, pode falar. Olha, excelente. Isso. Não, esse aí não vai beber. O outro. Tá. Pode falar. Quem levantou a mão, pode falar. Desculpa, eu estava com o microfone fechado e eu falando aqui. Tudo bem, pode começar de novo. Então, eu quero falar sobre a passagem aí que você falou, que eu não gravei bem as palavras, mas foi alguma coisa no sentido de que o Satanás vem cobrar ali alguma coisa do homem porque ele pecou, não é isso?
Ou eu entendi errado? Isso. Tá. Ele ganhou legalidade sobre o planeta Terra, porque o planeta Terra foi dado para o homem, mas o homem, por pecado, perdeu esse direito, né, essa autonomia. Tá, então o que eu estou querendo falar é que quando Moisés morreu, né, a gente conhece ali em Judas, que eu até acho que é Judas 1:9, né? O Satanás veio ali querer levar o corpo de Moisés, alegando ali que Moisés tinha pecado, né? E algumas igrejas, alguns pastores pregam, realmente, Moisés pecou porque ele bateu na rocha e não era para bater, era para falar. Moisés pecou porque ele deixou a intolerância tomar conta dele e jogou as tábuas, né, que haviam sido escritas com fogo, jogou fora, então ele pecou. E isso aí justifica que o Satanás venha querer o corpo dele, né? Então, de uma certa forma, diante aí do que você falou, tem fundamento, né? Porque o homem que não ressurgiu, né, com Jesus, que não foi gerado ali através da palavra, né, que não se tornou uma nova criatura, de uma certa forma a gente vê através desse relato ali em Judas 1:9 que isso é verídico, né? Que se a gente não se arrepender mesmo e não nos tornarmos uma criatura gerada a partir da palavra de Deus, se não deixarmos de ser aquela criatura que estava lá nos genes de Adão, né, realmente vai haver uma cobrança, né? Então, eu só queria aí falar sobre isso, que é verídico mesmo. A questão da geração, né, nós estamos com 2 gerações dentro da nossa consciência hoje, né? Quem não creu em Jesus, ou quem estava fora do Evangelho, né, estava apenas com uma geração, que é a da carne, ou a vinda pelo bem, pela herança do bem e do mal, né? Que é o próprio Satanás manipulando todos os seus desejos e sua vontade. Então, essa é a definição da alma presa no pecado, né? É a manipulação sutil de todos os desejos da sua alma, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, e aí criando o engano de que você está livre, né? Mas todas as suas escolhas estão condicionadas à transgressão da lei de Deus e você acha que não. Isso é a definição de homem caído, de pecado e de carne. Quando você crê em Jesus, começa um processo de semente, né, como um óvulo fecundado, né? A gestação de Jesus começa em nós no momento que você creu, se arrependeu, e ali começa o bebezinho, né, Jesus, gerar no seu coração. Então aí você vai alimentá-lo com a palavra, né, que é o leite que Pedro fala, né, o leite não falsificado, leite racional, né, e aí acontece das pessoas ficarem doentes, né, porque elas dão para o bebezinho Jesus que está no seu coração, leites falsificados vindo de homens. E aí o bebê começa a passar mal e a pessoa começa a viver uma vida de pecado mesmo crendo no Evangelho. Então essa distopia, vamos falar assim, né, se eu acho que eu posso usar essa palavra, acontece por causa de ensinos errados. Então, João fala, né, que não é necessário que ninguém vos ensine, mas tenha o Espírito Santo. Então, nós estamos aqui numa condição da igreja hoje que necessita do ensino, né? O derramado do Espírito Santo, ele foi tão abundante logo no começo, que as pessoas ganharam autonomia espiritual muito rápido, né? Logo depois do Pentecostes, e se espalharam pelo mundo, né? E hoje nós estamos aí num estado onde nós estamos de novo precisando desse novo derramar para a gente ganhar essa autonomia, né, de parecer com Jesus e se espalhar pelo mundo e completar essa tarefa, né? É isso que todos nós estamos esperando. Mas eu acho muito importante a gente perceber essa ideia da gestação, que Jesus está sendo gerado em nós, como uma semente da palavra que foi colocada, porque Jesus é um ser, não é um cumprimento de regras e leis formais de um comportamento cristão.
mas é um ser espiritual gerado em nós, né, que é o nosso verdadeiro eu, que vai ser a imagem e semelhança de Deus. É o verdadeiro ser e o verdadeiro eu nosso. Que isso nos dá aquele, não sei se eu posso usar a palavra orgulho, mas aquele estado de amor por aquilo que somos nós mesmos, sendo gerado em Deus, né? Nós temos que nos amar ao ponto de proteger esse bebê Jesus que está sendo gerado no nosso coração. Porque se nós não amarmos esse verdadeiro ser, né, que está sendo gerado em nós, nós vamos amar o outro, que é o falso. E se nós amarmos o outro, que é o falso, nós vamos ser hipócritas e mundanos, ou religiosos, né? Que aí nós vamos passar por santos, e sendo que nós não estamos sendo santificados de verdade. Por quê? Porque você está amando esse mundo, amando o seu velho homem, o seu ego, né, se arrogando, se orgulhando, né, achando os outros inferiores e fazendo esse tipo de, não tendo empatia, não tendo amor e tal. Então, a pessoa de Jesus em nós, ela tem que gerar esse comportamento totalmente novo, né, por isso que fala nova criatura. E é engraçado também que esse estado de graça que a gente recebe, né, de conversão, em alguns casos ele se dá como um salto, né? Tem gente que simplesmente salta para a vida eterna e logo depois Deus recolhe ela. Tem muitas pessoas que tiveram uma vida breve no Evangelho porque já atingiram um grau espiritual muito rápido. E outros, como nós, né, como eu, que leva 40 anos para aprender alguma coisa, né, estou aqui me debatendo até hoje, né. Então, é um processo e é uma caminhada, como diz, né, o que está na mente para descer ao coração, né, é a jornada mais longa do homem, né. Então, eu devo ter uma distância muito grande entre minha mente e o coração, né, porque estou há 40 anos na fé. Tá certo? Alguém quer fazer algum comentário? Vamos orar? Irmão, eu só quero concluir que essa observação que eu fiz está em Judas 1,9, né, que diz assim, ó, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse, o Senhor te repreenda. Como é que eu vejo isso diante da fé? O corpo de Moisés, Deus honrou Moisés, né? Porque Jesus ainda não tinha vindo. Mas uma vez que Moisés foi ungido, né, para libertar o povo ali, né, do Egito, Deus honrou, inclusive, o corpo de Moisés, né? Olha, o Satanás não vai botar a mão no corpo do meu ungido. Então, muitas vezes a gente vê, Deus é fiel, sim, Deus é fiel. E uma das motivações, né, que eu posso dizer que Deus é fiel, é através dessa visão que eu tive ali, quando eu li essa passagem. Olha, Deus honrou o ungido dele, e mandou um anjo para defender e não deixar que o corpo de Moisés fosse levado. Tanto que até hoje a história não conta, né, que o corpo de Moisés foi encontrado. Exatamente. Eu acredito, assim, depois de muito meditar sobre isso, que como todos os faraós eram mumificados e tidos como um deus, assim, para ser adorado, Moisés era filho de faraó, né? Então eu acredito que aí teve alguma coisa a ver com esse desejo de mumificar Moisés, né, que Satanás queria tomar posse do corpo dele, talvez aí, para, sei lá, fazer esse tipo de coisa. Pode falar, irmão Francisco. Tem gente que interpreta essa passagem como sendo o povo de Israel, quando fala do corpo de Moisés, na verdade estava contendendo para tomar conta do povo de Israel. É uma possibilidade, né? É uma possibilidade, porque ele poderia se transformar num outro deus, né, um outro ídolo lá para ser adorado, com certeza. Não, não é que fosse o corpo físico de Moisés. Ah, entendi. Mas sim, estava contendendo pelo o que Moisés estava... Isso, exatamente, a nação.
porque Moisés estava cuidando, né, da nação de Israel. É claro que passou para Josué, mas a contenda, uma interpretação, não quer dizer que esteja certo ou errado, né? É que Satanás estava contendendo porque ele estava querendo o povo de Israel. Tá certo. Vamos orar então? Quem vai orar para nós? Aqui agradecer, obrigado pelos comentários, né? Espero que a irmã Mari, que hoje veio pela primeira vez, acho que é a primeira ou segunda vez, tenha gostado da aula, tenha acompanhado. Eu acho que eu vou até examinar se ela tem matrícula feita aqui, por causa da... Aqui ninguém cobra nada não, irmã Mari, é só para você poder ter acesso às aulas anteriores gravadas e o material que está apostilado, tá? O material, na verdade, é os evangelhos, não tem nenhuma apostila humana aqui. Nossa, simplesmente é uma compilação dos evangelhos na ordem cronológica, tá? Então, vou ver aqui se você está lá na nossa listagem. Se não tiver, eu coloco. Aí você manda um e-mail para mim e eu coloco esse lá. Deixa eu só ver aqui. Andando com Jesus. Não tá. Viu, irmã Mari? Se você quiser ter acesso a acesso às aulas anteriores pelo link, pode pegar lá no YouTube, tá? Deixa eu ver se eu acho aqui o link, já ponho aqui para você no YouTube. Aí eu coloco o link aqui, deixa eu ver. Andando com Jesus. Ver qual é o link aqui. Vamos ver aqui, acho que é esse link aqui. Tá, eu vou botar o link aqui. Aqui tem todas as aulas anteriores, viu, irmã Mari? É nesse link aqui que eu estou passando. E aí tem as apostilas no Classroom, que eu também vou colocar aqui para você se matricular. Tá? Aí lá tem todos os textos das aulas, tá? Jesus. Vou colocar aqui. Só um minutinho. Olha, eu peço um negócio e vem outro, oh, meu Deus. Começando a achar que a informática não é mais um lugar de coisas inteligentes, porque, meu Deus, os computadores estão ficando muito espertos, estão aprendendo a... Deixa eu ver se eu consigo tomar decisões sozinho, né? Ver se eu consigo aqui, irmãos. Espera só um minutinho, ver se eu... Não, ele corta o link aqui. O link está grande, puxa vida. Como é que eu faço para pegar isso sem esse pedaço aqui, né? Vamos ver se eu consigo colocar. Acho que eu consigo colocar aqui, para a irmã Mari. Se ela se interessar em fazer a matrícula, tá aí, ó. Para se matricular, você clica nesse link aí, ó, tá? Aí você vai estar matriculado, aí você entra, vai ter umas abas lá, você entra na aba Atividades do Classroom, e aí você vai ter todas as aulas e toda a apostila, e pode também assistir no YouTube diretamente aí, onde eu coloquei anteriormente, tá? Esse link. Vamos orar, irmãos? Quem ora por nós aí, agradecendo. Amém. Obrigado, Deus que abençoe. Amém. Vamos lá, gente, em orar. Bom, eu vou orar, então. Ninguém quer orar hoje? Tá bom. Ó Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pelo tema da aula de hoje, pela presença de todos, pela tua palavra estar ainda trabalhando em nossos corações. Não chegamos no ponto desejado do final de nossa carreira, mas queremos permanecer fiéis até o fim. Sabemos que a luta continua, carne e espírito continua lutando um contra o outro. Nos dê a graça, a liberdade e a condição de nos mantermos no espírito e não deixarmos a carne prevalecer, não cairmos no engano de Satanás, porque a carne, quando quer a sua liberdade pecaminosa, ela usa de todos os argumentos e sofismas para ludibriar a nossa consciência e nos fazer aceitar coisas que não são agradáveis ao teu coração.
que nós possamos seguir a tua vontade, guardando os teus mandamentos, andando como Jesus andou e vivendo o amor, Senhor, acima de qualquer coisa, por ti e para com todos os nossos irmãos e todas as criaturas da terra. Ó Pai, em nome de Jesus, abençoa cada um no seu lar, na sua casa, na sua família, sustenta, renova, limpa, purifica e nos prepara para que ninguém aqui fique no arrebatamento, porque vai ser terrível. Eu não quero, não desejo isso para ninguém. Se os cachorros fossem arrebatados também, nem para o pior cachorro eu desejaria isso, porque, meu Deus, vamos amar o Senhor e queremos amar de todo o nosso coração para podermos partir com Ele, porque as coisas estão se engrossando na terra de uma forma tão terrível que a gente não sabe até onde isso vai parar. Nos conduza, Senhor, em teu amor e graça, misericórdia, nos sustenta, nos dê esse amor dilatado por ti e por todas as coisas que o Senhor criou, Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, glória a Deus. Amém, glória a Deus. Bom, irmãos, eu vou desligar aqui a gravação, mas vocês ficam aí no recreio, tá? O recreio é livre. O intervalo aí é livre, vocês podem conversar qualquer assunto.